eu quero pensar com vocês nessa noite no seguinte tema: uma igreja forte em um mundo de desafios. Esse é o tema da mensagem dessa noite. Uma igreja forte nesse mundo repleto de desafios. E esse tema, irmãos, ele nos remete para fora da igreja. Esse tema nos leva para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, nos nossos afazeres, seja no trabalho, seja você estudando, seja você em meio à sua família, seja no bairro onde você mora, com os seus vizinhos. Esse tema nos leva para o nosso dia a dia, esse tema nos leva para o cotidiano. É a igreja vivendo, a igreja trabalhando, a igreja vivendo, a igreja demonstrando o amor de Deus. E o que pode atrapalhar, irmãos? O que pode atrapalhar a igreja em meio a esses desafios? O que pode atrapalhar eu e você sermos ou fazermos a diferença nesse mundo repleto de desafios? Nós poderíamos citar algumas, trazer várias situações que podem atrapalhar a igreja neste mundo cheio de desafios. Mas eu trouxe uma, eu quero falar de uma nessa noite, o que pode atrapalhar, que pode nos atrapalhar, que é a autossuficiência. E o que seria, ou o que é a autossuficiência? É a condição do que se basta a si próprio. É o se achar suficiente, é o se achar que eu não preciso de nada e de ninguém. Eu não preciso. Isso é a autossuficiência, Isso é a suficiência. É o contentamento excessivo consigo mesmo. E quantos crentes, irmãos, estão nessa situação? Eu não preciso ir mais à igreja. Eu não preciso mais aprender na escola bíblica. Eu não preciso mais de aconselhamento. Eu não preciso. Quantas pessoas estão nessa situação? E é por isso, irmãos, que o versículo, ou um dos versículos chave para o tema da nossa igreja nessa noite, que é João 15, o versículo 5, e eu quero ler ele na sua totalidade, pois no nosso tema está apenas o finalzinho. Diz assim, João 15, versículo 5: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Existem muitos crentes que pensam que as suas qualidades são suficientes para o trabalho no reino de Deus. Quantos pastores, quantos líderes denominacionais se acham suficientes, se acham bom bastante? Quantas pessoas, quantos evangélicos, quantos cristãos se acham autossuficientes? Eu já sei de tudo. Ou se acha o melhor professor, ou se acha o melhor cantor, ou se acha o melhor evangelista, e se perdem em meio às suas qualidades. As nossas qualidades são importantes, os nossos dons são importantes para o trabalho do reino de Deus, mas precisam estar sob o governo do Senhor Jesus Cristo, precisa estar sob o poder do nosso Senhor, do Senhor da igreja. As nossas qualidades precisam estar direcionadas pelo Espírito Santo, para que a gente possa fazer diferença neste mundo cheio de desafios. E eu quero ler também com vocês a história de um homem, e essa história está narrada em Lucas 18, do versículo 18 ao 27. Um homem cheio de qualidades, mas que se perdeu em meio às suas qualidades. E eu quero que você venha comigo, Lucas 18, do versículo 18 até o versículo 27, nós vamos estar lendo. Diz assim, irmãos:
Certo homem importante lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama de bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Vendo-o entristecido, Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso perguntaram: então quem pode ser salvo? Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Irmãos, este homem ele queria salvação, ele queria ser salvo, e ele tinha várias qualidades, ele tinha muitas qualidades, e para nós termos uma noção geral, ou uma noção ampla das suas qualidades, nós precisamos caminhar, percorrer pela Bíblia, porque os evangelhos, cada um vai trazer uma determinada qualidade deste homem, como por exemplo, uma das primeiras qualidades deste homem descrito aqui em Lucas, é que ele era jovem. E quem é que vai dizer isso? Lá em Mateus, e eu peço que você venha também comigo, Mateus 19, versículo 20, este homem, ele era jovem. Então nós, tirando prova da palavra de Deus, se você estiver com a sua Bíblia, olha só, disse-lhe o jovem: a tudo isso tenho obedecido, o que me falta ainda? Irmãos, ele era jovem, é uma qualidade ser jovem, não é mesmo? E que qualidade, né? Ser jovem, é um tempo da vida, dura um certo tempo, mas é uma qualidade, tremenda qualidade essa. Ele tinha toda a vida pela frente para investir o seu futuro no reino de Deus. O jovem possui saúde, vigor, força, sonhos. Isso é característica do jovem, não é? É por isso que o jovem ele é forte. Por isso que o jovem ele tem força. É uma qualidade. E a Bíblia fala algo dos jovens. A Bíblia fala que vocês jovens, você que me ouve jovem, você é forte. E isso está em 1 João 2, versículo 14. Venha comigo também a essa passagem da palavra de Deus. 1 João 2, versículo 14. A palavra de Deus diz que você, jovem, é forte. Diz assim: filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. Jovens, vocês são fortes, mas a sua força só vai fazer diferença nesse mundo repleto de desafios, quando ela estiver centrada, canalizada no Senhor Todo-Poderoso, Jesus Cristo, o nosso Deus. A nossa força precisa estar centrada nele, a nossa força precisa estar concentrada nele, para que você então faça a diferença. Um outro versículo chave do tema da nossa igreja para esse ano é o seguinte: sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Efésios 6, versículo 10. A nossa força precisa estar concentrada no Senhor. A nossa força precisa estar canalizada no Senhor. Jovens, vocês podem fazer muitas coisas. O jovem, ele pode investir a sua juventude, o seu futuro no reino de Deus, porque ele é forte. Mas a sua força precisa estar no Senhor.
É por isso que tem alguns versículos no Salmo 28 e o versículo 7 e 8. Venha comigo também a esses versículos. Salmo 28, versículo 7 e 8. Fala dessa força que vem do Senhor, dessa força que precisa estar centrada no Senhor. E ele diz: o Senhor é a minha força e o meu escudo. Olha só, irmãos, o Senhor é a minha força e o meu escudo, ou seja, Ele te protege também. Ao jovem, isso é típico da maioria dos jovens, é claro que existe alguma exceção, mas ao jovem falta visão de vida, não é mesmo? Se você pegar um senhor de 60 anos, a visão dele de vida é extremamente maior do que de um jovem de 25, 20 anos. Então o jovem falta visão. E o que a Bíblia faz, ou o que a Bíblia traz para o jovem? Visão, conhecimento, sabedoria, discernimento, de forma que vai proteger ele, de forma que Deus vai ser esse escudo para ele, nesse mundo cheio de desafios. Nesse mundo onde você vacilar, você acaba sendo dominado ou levando você para caminhos perigosos. O jovem falta visão. A Clara, essa semana, ela perguntou: papai, como foi aquela história que você foi quase preso lá no quartel, com seus amigos? E eu contei para ela, disse para ela como havia acontecido. E eu tive um convite dos jovens naquele momento, para um final de semana, e eu senti vontade de ir, e eu quase que eu fui, mas algo falou comigo: eu não vou não, vou para casa. E eu fui para casa, vim para a igreja, tinha atividade na igreja no sábado, no domingo. Quando eu fui trabalhar na segunda-feira, os meus amigos estavam presos, tinham aprontado, não escapou ninguém, e se eu estivesse lá, eu seria preso também, estaria preso e depois for expulso do quartel. Eu não estou dizendo que você não pode sair, que você não pode estar ali tentando se socializar. Eu aceitei alguns convites, mas eu pesei valores, valores que pareciam com o meu, que estavam próximo dos meus valores, e aquele eu não aceitei porque algo falou ao meu coração. Quando nós oramos e quando nós meditamos na palavra de Deus, o Senhor nos protege, e Ele mostra o que você deve fazer, aonde você não deve ir, aonde você pode ir. É por isso que Ele é o nosso escudo. E o salmista continua no Salmo 28, 7 e 8: nele o meu coração confia, e dele recebo ajuda. Olha só, irmãos, dele eu recebo ajuda. Ele nos ajuda nos momentos incertos, nesses desafios que tem pelo mundo. O meu coração exulta de alegria, e olha só: e com o meu cântico lhe darei graças. É por isso que você deve estar na igreja. É claro, você pode cantar na sua casa, sim, mas essa proteção, esse escudo, esse carinho, esse cuidado é tão imenso, que eu preciso então estar junto nessa reunião santa, abençoada, agradecendo com cânticos ao Deus que nos protege, como nós fizemos no início do culto, com o pastor Kelmer, cantando aqui, mas as nossas queridas irmãs. O Senhor é a força do seu povo, Ele é a fortaleza que salva o seu ungido, Ele é o Todo-Poderoso, e Ele nos salva, Ele nos ajuda. Mas quem sabe você nessa noite, você que está me ouvindo, está se sentindo fraco, desanimado. Isso acontece com o jovem também, não é? Às vezes o jovem ele se sente fraco, às vezes o jovem ele se sente cansado. Eu quero deixar também alguns versículos, 3 versículos para você, em Isaías 40, versículo 29 a 31. Uma mensagem maravilhosa. Isaías 40, versículo 29 a 31. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Olha só, irmãos, você está cansado? Você está sem vigor? Ele te dá forças, Ele te fortalece. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor
renovam as suas forças. Voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Quem sabe você está cansado? Quem sabe você está sentido enfraquecido? Espere no Senhor, confie no Senhor, olhe para o Senhor e Ele irá fortalecer você. Mas eu vejo mais uma qualidade neste jovem, mais uma qualidade. Ele era riquíssimo. Ele era riquíssimo. Lucas 18, versículo 23, o texto que nós lemos no início, diz: ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Irmãos, ele não era rico, ele era muito rico. O que é ser muito rico nos dias de hoje? E jovem, né? Jovem. Algumas pessoas conseguem ficar ricas, mas já na fase adulta, ou até mesmo na velhice, conseguem ficar ricos ou ricas, né? Mas ele não, ele era um jovem rico. Hoje a gente vê jogadores de futebol que ficam ricos, muito jovens, né? Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo, jovens ricos. Esse jovem, ele possuía tudo o que o mundo podia oferecer, ele tinha dinheiro para comprar: casas, bens, conforto, luxo, banquetes, joias e muito dinheiro. Mas, irmãos, aquele jovem, ele não era dono da sua fortuna, ele era escravo dela. Ele tinha uma qualidade que era admirado por muitos. Ele era rico, mas ele era escravo da sua fortuna. Ele precisava abrir mão das suas posses, não porque a riqueza em si é má, mas porque, no caso dele, o afastavam das bênçãos espirituais. O que te afasta das bênçãos espirituais? O que está impedindo você de se aproximar cada vez mais do Senhor? No caso daquele jovem, o dinheiro. O dinheiro impossibilitava ele. No seu caso, irmãos, no nosso caso, o que está impedindo nós de se aproximar mais do Senhor? O que está impedindo nós de sermos abençoados pelo Senhor? Responda para você mesmo. Mas, irmãos, não adianta tentar enganar o Senhor. Não adianta tentar enganar o Todo-Poderoso, porque aquele que olhou para aquele jovem, aquele que viu que ele estava com problema, é o Senhor Jesus Cristo, e Ele está olhando para nós. Ele nos conhece como ninguém. Ele conhecia aquele jovem, ele olhou para aquele jovem e viu que ele precisava se libertar da escravidão do dinheiro. O dinheiro o dominava, e Ele está olhando para nós, e Ele também nos conhece como ninguém. Irmãos, qual é a sua relação com o dinheiro? Qual é a nossa relação com o dinheiro? Existem pessoas que estão presas ao dinheiro, presas. Elas não conseguem fazer nada com o dinheiro. Elas possuem dinheiro, mas não conseguem fazer nada com o dinheiro. Há um tempo atrás, o meu chefe comentou comigo do falecimento do seu cunhado, o pai do seu cunhado. Um homem aposentado, morava em uma região, um bairro nobre, a casa caindo aos pedaços. Aposentado, viúvo, morava só. Não recebia ninguém, não tinha prazer de receber ninguém em casa. Os filhos mal iam visitar ele com os netos, porque ele não gostava. E aquele homem morreu vítima de um infarto. E os filhos então foram até a casa arrumar as coisas e encontraram nas gavetas extratos bancários, que juntos somavam mais de R$1 milhão. E aquele homem, irmãos, ele não conseguia fazer nada com o dinheiro, preso ao dinheiro, escravo do dinheiro, tinha dinheiro, mas não conseguia gastar. Aquele jovem, para muitos de sua época, tinha uma grande qualidade de ser rico, mas pobre em espírito. Qual a nossa relação com o dinheiro? Como nós usamos o dinheiro? Você está preso ao dinheiro? Existem pessoas que não conseguem ajudar o outro, que não conseguem dar uma oferta,
que não consegue investir no reino de Deus porque está preso ao dinheiro, acham que vão gastar, acham que vão tirar, acham que vão perder, presas ao dinheiro. Precisamos, irmãos, estar atento quanto ao lidar com o dinheiro para enfrentar os grandes desafios. Mas eu vejo outra qualidade neste homem. Ele era importante. Lucas 18, versículo 18, venha comigo. Olha só, irmãos. Lucas 18, versículo 18. Certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Lucas diz que ele era um homem de posição, ou seja, possuía elevado status na sociedade. Apesar de ser jovem, ele era também líder, influente, ele era importante na sociedade. Como ele era importante? Eu fico a imaginar, irmãos, que o desejo de muitas pessoas é ser importante. E como é bom ser uma pessoa importante. Há poucos dias faleceu Pelé, uma pessoa muito importante, não só no nosso país, mas no mundo inteiro. Uma pessoa onde ele chegava era admirado, respeitado, uma pessoa muito importante. E quantos querem ser importantes? Mas, irmãos, o que faz realmente diferença na vida de um homem é ser importante aos olhos de Deus, é ser importante para o Senhor, é ser importante no reino de Deus. Quantas pessoas são importantes para o mundo, quantas pessoas são importantes para o homem, mas não são importantes para o Senhor, não são importantes para o trabalho do reino de Deus. E você é importante. Você é importante para o trabalho nessa localidade, você é importante para o trabalho do reino nessa igreja, nessa localidade. Nós somos importantes. Os desafios do dia a dia, os desafios que o mundo coloca diante das pessoas, às vezes faz com que elas percam a noção, ou o quanto ela é importante, e ela perde essa noção da sua importância. E eu quero ler um versículo, ou parte de um versículo com vocês. Salmo 139, versículo 13, irmãos. Salmo 139, versículo 13, diz assim: Tu criastes o íntimo do meu ser, e me teceste no ventre de minha mãe. Olha só a nossa importância. Somos importantes para o Senhor. Você não é um acidente, você não é um erro. Deus formou você com precisão e carinho. Você faz parte dos planos de Deus para o trabalho nessa localidade, para o trabalho do reino de Deus neste local, nesta igreja. Somos importantes para o Senhor. Você é importante para o Senhor. Aquele homem também, irmãos, ele era reconhecido. E é bom ser reconhecido. Ele era reconhecido pelas pessoas, ele era reconhecido aonde ele ia, ele era reconhecido onde ele andava. Colossenses 3, versículo 23 e 24 diz que tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, e a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Muitos querem ser reconhecidos no seu trabalho, onde estão realizando uma atividade. Muitos querem ser reconhecidos com promoção. Durante um certo tempo, irmãos, no meu trabalho, eu me esforçava para ser reconhecido. Mas isso não aconteceu. Mas eu continuo trabalhando da mesma forma, porque aquilo que eu faço é como se eu estivesse fazendo para o Senhor. Então nós devemos fazer, nós devemos trabalhar, nós devemos estar no nosso dia a dia, entendendo que aquilo que nós estamos fazendo, as pessoas estão olhando para nós, e nós precisamos ser exemplo, e tudo que a gente venha fazer, precisa ser feito como se estivéssemos fazendo para o Senhor, principalmente o trabalho do reino dele. E aí 1 Pedro 2,9 diz que vocês porém são geração eleita, sacerdócio real, nação santa,
povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daqueles que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos reconhecidos por Deus como geração eleita, sacerdócio real, nação santa, e isso é por demais precioso. E é por isso que nós precisamos estar trabalhando, atentos, sempre procurando ser exemplo neste mundo cheio de desafios. Mas, irmãos, ele era também religioso ou politicamente correto. Lucas 18, versículo 20 e 21. Venha comigo até agora esses versículos. Lucas 18, 20 e 21. Ele era religioso e politicamente correto. Olha só, você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. A tudo isso tem obedecido desde a adolescência, disse ele. Ele se considerava fiel cumpridor da lei. Aquele jovem, ele se olhava no espelho, irmãos, e ele dava a nota máxima para ele. Ele dava a nota 10. Considerava-se um jovem íntegro. Vivia de forma honrada, dentro dos mais rígidos padrões morais. Isso é lindo aos olhos do homem. Isso é maravilhoso. Porém, quando o assunto, irmãos, é o trabalho do reino de Deus, é preciso olhar para si mesmo e dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia da minha vida, pois sou falho, sou pequeno, sou pecador e não consigo sem o Senhor. Quando o assunto é o trabalho do reino de Deus, nós precisamos olhar para nós mesmos e dizer: Senhor, me ajuda. Senhor, eu não consigo. Senhor, sem a tua bênção, sem o teu poder, sem o seu direcionamento, eu não consigo fazer nada. Que eu diminua e o Senhor cresça. Que o Senhor seja comigo naquilo que eu for fazer. Eu preciso do seu Santo Espírito, me direcione, Senhor. Quando o assunto é o trabalho do reino de Deus, irmãos, nós somos servos, apenas servos, somente servos. O trabalho, a honra, a glória é do Senhor Todo-Poderoso. Aquele jovem, irmãos, ele era satisfeito com a sua vida espiritual. Ele era satisfeito com aquilo que ele fazia. Existe um detalhe em Mateus, da resposta do jovem, que não está em Lucas. Mateus 19, versículo 20, ele diz assim, olha: disse-lhe o jovem: a tudo isso tenho obedecido, o que me falta ainda? O que me falta ainda? Ele estava satisfeito com a sua vida espiritual. Ele estava satisfeito com aquilo que ele oferecia para o Senhor. O que me falta ainda? Eu já faço tudo. Você está satisfeito com a sua vida espiritual? Você está satisfeito com aquilo que você oferece ao Senhor? Nós estamos satisfeitos? Irmãos, eu não estou satisfeito. Eu não estou satisfeito. Eu olho para mim e eu digo: Senhor, eu preciso melhorar. Senhor, eu posso melhorar. Senhor, me ajude a melhorar. Senhor, o que eu posso melhorar? Onde eu posso melhorar? Como está a sua vida espiritual? Você está satisfeito? Aquele jovem, ele olhava para ele mesmo e ele estava totalmente satisfeito com aquilo que ele oferecia. O que falta ainda? Falta alguma coisa? Irmãos, na verdade, todos querem ser salvos. As pessoas do mundo querem ser salvas. Aquele jovem estava cansado da vida que ele estava levando. Ele estava cansado da vida que ele levava. Ser rico para ele não bastava. Ser honesto não bastava. Ser religioso não bastava. Ele estava insatisfeito com a sua vida. Ele estava insatisfeito com aquilo que ele tinha. E ele buscou a Jesus, o único que pode salvar. Ele estava certo de que Jesus era a solução para a sua vida. E ele buscou a pessoa certa, ele fez a pergunta correta.
mas ele não atendeu para o chamado. Ele não atendeu. Quantas pessoas, irmãos, no mundo querem também a salvação, estão cansadas, têm dinheiro, têm condições e estão cansadas, ou não têm condições e estão cansadas também. E essas pessoas, elas precisam de Cristo Jesus. Marcos 10, o versículo 21, ele traz um detalhe que não tem em Lucas e também não tem em Mateus. Marcos 10, versículo 21, diz que Jesus olhou para ele e o amou. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele: vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Jesus olhou para ele e o amou, viu o seu conflito interno, viu a necessidade que ele tinha de ser liberto da escravidão do dinheiro. Olhou para ele e o amou. Jesus, ele olha para as pessoas no mundo e ele ama, mas ele não ama o pecado. Ele quer libertar as pessoas, como queria libertar aquele vazio daquele homem, libertar aquele jovem. Aquele jovem, ele viu a salvação como questão de mérito, não como um presente da graça de Deus. Seu desejo de ter a vida eterna era sincero, mas ele estava enganado quanto à maneira de alcançar ela. Ele queria obter a salvação por obras. Jesus olhou para ele e o amou, mas o olhar de Jesus, ele viu o que aquele jovem ele enfrentava e como ele precisava ser liberto da escravidão do dinheiro. O jovem rico perdeu a riqueza eterna por causa da riqueza temporal. Ele se olhava e não via defeitos por se achar perfeito. Rejeitou a Cristo e a vida eterna. Ele saiu triste e pior do maior encontro de sua vida. Quando nós testemunhamos de Cristo, irmãos, quando nós falamos de Cristo, nós estamos proporcionando para as pessoas o maior encontro da vida delas. O maior encontro, o encontro com Cristo Jesus. Só Ele pode nos ajudar a enfrentar os desafios deste mundo e ajudar as pessoas a se libertar da escravidão do pecado. Só Cristo Jesus.